Ela nasceu filha de um rei. Era parente do príncipe Philip, o futuro duque de Edimburgo, e essa amizade, construída ainda na infância entre exílios e casas emprestadas, acompanharia os dois por toda a vida. Ambos cresceram marcados pela perda do trono grego e pela experiência precoce do deslocamento. Ambos, ainda jovens, acabariam se casando com monarcas de outros tronos europeus. Mas é exatamente aí que a semelhança entre esse príncipe e essa princesa chega ao fim. Enquanto Philip, também um príncipe exilado, encontrou estabilidade ao se casar com Elizabeth II, tornando-se parte central de uma monarquia sólida e desfrutando de uma vida longa, estruturada e emocionalmente protegida, o destino da protagonista de hoje seguiu por uma direção muito mais incerta. Seu pai, rei Alexandre da Grécia, morreu de forma tão trágica quanto absurda, 5 meses antes do nascimento da filha. Como se não bastasse, o casamento dos pais era considerado um escândalo. Sua mãe, Aspásia Manos, era plebeia. Um amor verdadeiro, mas proibido. A união foi classificada como morganática, e isso marcou Alexandra desde o primeiro dia, condenando-a a uma posição frágil dentro da própria família real. A Grécia vivia uma crise profunda, dividida por disputas políticas violentas. Quando a criança nasceu, uma menina, houve alívio entre os monarquistas. Sendo mulher, não poderia reivindicar o trono. E esse seria apenas o primeiro capítulo da história da última rainha consorte da Iugoslávia, uma rainha que nunca pisaria em seu próprio reino. Fique aí, porque eu garanto que esta história vai te surpreender. Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar dela, e se já ouviu, não foi com a riqueza de detalhes que eu vou contar agora. E se você gosta de conhecer o lado humano da monarquia, aquele que existe por trás das joias, do ouro e das aparências perfeitas, inscreva-se nesse canal. Só aqui você encontra histórias detalhadas que não aparecem em lugar nenhum, porque agora nós vamos entrar na vida da mulher que carregou um título, mas nunca teve um reino. Alexandra, última rainha consorte da Iugoslávia. Vamos para o vídeo, meus amores. Antes mesmo de nascer, o destino de Alexandra já estava marcado por controvérsias. Seus pais eram figuras que, unidas pelo afeto, desafiaram as convenções da própria monarquia grega. Seu pai, o rei Alexandre I da Grécia, governara por apenas 3 anos. Jovem e inesperadamente alçado ao trono, seu reinado foi turbulento e cercado por tensões políticas. Sua mãe, Aspásia Manos, era filha de um coronel grego, uma mulher culta, respeitada, mas considerada plebeia pelo rígido protocolo da realeza helênica. Quando o rei Alexandre se apaixonou por ela, ambos decidiram casar-se em segredo, sem aprovação da família real ou do governo. Esse casamento, embora legítimo no sentimento, era morganático, válido como união pessoal, mas absolutamente rejeitado pelas regras dinásticas. Foi nesse cenário tenso que ocorreu a tragédia que moldaria todo o futuro de Alexandra. O rei Alexandre morreu inesperadamente após ser mordido por um macaco, nos jardins do palácio de Tatoi, desenvolvendo uma infecção que o levou à morte 5 meses antes do nascimento da filha. O país mergulhou numa crise política e a situação tornou-se ainda mais delicada porque Aspásia estava grávida de um herdeiro, cujo status era totalmente incerto. Nos meses finais da gestação, rumores correram pela Grécia. Se Aspásia desse à luz um menino, facções políticas poderiam tentar colocá-lo no trono. Em uma Grécia dividida entre monarquistas e venizelistas, essa possibilidade se tornou combustível para disputas internas e para o agravamento da crise sucessória. Quando a criança nasceu, em 25 de março de 1921, era uma menina. O alívio entre os parentes reais foi imediato. O nome escolhido, Alexandra, prestava homenagem ao pai morto. Os seus padrinhos foram o rei Constantino I, avô e monarca restaurado após a morte de Alexandre, e sua bisavó, a rainha viúva Olga.
Apesar disso, nem a recém-nascida nem Aspásia foram autorizadas a viver no Palácio Real de Atenas. Concederam-lhes apenas uma casa modesta nas proximidades. Um gesto mínimo que revelava o desconforto da corte com a situação. Do ponto de vista legal, nem Alexandra nem sua mãe tinham qualquer lugar dentro da família real. Para o Estado grego, ambas eram simplesmente plebeias, um rótulo duro que anulava completamente o peso do amor entre o rei Alexandre e Aspásia Manos. Durante meses, essa situação permaneceu inalterada, até que, em julho de 1922, a avó de Alexandra, a rainha Sofia, decidiu agir. Diante da tensão crescente em torno da legitimidade da criança, Sofia pressionou o governo pela aprovação de uma lei extraordinária, um dispositivo jurídico que reconhecia retroativamente casamentos celebrados por membros da família real, ainda que sem caráter dinástico. Era uma solução pouco elegante, uma espécie de remendo legal, mas suficiente para mudar a vida da menina. Com esse ato, Alexandra passou oficialmente a ostentar o título de Sua Alteza Real, Princesa da Grécia e Dinamarca. Seu nascimento tornou-se, enfim, legítimo aos olhos da lei, embora seu novo status fosse frágil, quase simbólico. Como o reconhecimento não lhe conferia direitos sucessórios, Alexandra continuava inelegível ao trono. Essa legitimação tardia abriu portas que, de outra forma, estariam trancadas para sempre. Foi graças a ela que, anos mais tarde, a jovem pôde contrair casamento com um rei, ainda que exilado, algo impensável se tivesse permanecido apenas a filha de um casamento morganático. Mas enquanto a posição da criança se estabilizava, Aspásia permanecia à margem. A lei de 1922 não mencionava seu nome. Para o protocolo, ela seguia sendo uma plebeia, título que carregava mais desprezo do que neutralidade. Sentindo-se humilhada, Aspásia recorreu ao príncipe Cristóvão, irmão do rei, cujo próprio casamento com uma mulher plebeia havia sido plenamente reconhecido. Sensibilizado, Cristóvão levou o apelo à rainha Sofia, que mudou sua posição e passou a apoiar oficialmente a correção dessa desigualdade. Sob a influência decisiva da esposa, o rei Constantino finalmente assinou um decreto, publicado em 10 de setembro de 1922, que concedia a Aspásia o título de Princesa da Grécia e Dinamarca e o tratamento de Sua Alteza Real. Assim, mãe e filha foram, por fim, alinhadas ao mesmo nível protocolar, ainda que esse reconhecimento chegasse tarde e carregado de tensões que nunca seriam completamente apagadas. Pouco depois, uma sequência de derrotas militares para a Turquia e um novo golpe político colocou fim à monarquia. Em 1924, quando Alexandra completava 3 anos, a Segunda República Helênica foi proclamada. A família real foi expulsa da Grécia, mas curiosamente Aspásia e Alexandra foram as únicas autorizadas a permanecer no país, ainda que sem fortuna e sem função. Diante das dificuldades, Aspásia decidiu partir para o exílio com a filha no mesmo ano. A primeira etapa da vida de Alexandra no exílio foi vivida na Itália. Ela e a mãe se refugiaram com a avó, a rainha Sofia, que morava na Vila Bobolina, perto de Florença. Ali, a pequena Alexandra viveu seus anos mais felizes. Brincava com suas tias e convivia com primos que se tornariam figuras marcantes da história europeia. Mas, como sempre na vida dela, a estabilidade tinha prazo curto. Em 1927, Aspásia decidiu que a filha deveria receber a educação tradicional reservada às jovens de sua classe social. Assim, Alexandra foi enviada para internatos na Inglaterra. A experiência foi traumática. Longe da mãe, sentiu-se abandonada e desamparada. Não queria comer, entrou em colapso emocional e adoeceu. Os médicos diagnosticaram problemas pulmonares, que evoluíram para tuberculose. Depois da recuperação, mãe e filha se mudaram para Paris, onde Alexandra estudou em um colégio refinado, enquanto residiam no elegante Hotel Crillon.
Apesar do luxo, ainda viviam com recursos apertados e dependiam de economias e da ajuda de amigos próximos. Por fim, Aspásia decidiu que precisavam de um lar mais permanente. Comprou uma pequena propriedade na ilha de Giudecca, em Veneza, um terreno com jardins deslumbrantes que ficaria conhecido como o Jardim do Éden. Foi talvez o lugar que mais se aproximou de um verdadeiro lar para Alexandra, um refúgio tranquilo, cercado de beleza, mas sempre marcado pela sombra da exclusão social e do estigma que acompanhara sua mãe e sua origem desde o nascimento. Mesmo rodeada de nomes ilustres, tradições elegantes e paisagens idílicas, Alexandra cresceu com a sensação constante de estar em trânsito, uma princesa aceita nos papéis oficiais, mas cuja vida na prática foi sempre remendada entre exílios, escolas provisórias e casas emprestadas. Em 1935, quando Alexandra tinha 14 anos, a política grega deu mais uma das suas reviravoltas. A Segunda República Helênica chegou ao fim e seu tio, o rei Jorge II, foi restaurado no trono. Essa restauração abriu uma porta, o retorno formal à família real. Embora continuasse vivendo em Veneza com a mãe, Alexandra passou a ser convidada para todos os grandes eventos da dinastia. Em 1936, participou das cerimônias que marcaram a reinhumação dos restos do rei Constantino I, da rainha Sofia e da rainha Olga, todos falecidos no exílio. 2 anos depois, em 1938, Alexandra assistiu ao casamento de seu tio, o então príncipe herdeiro Paulo, com a princesa Frederica de Hanover. Apesar dessas participações de destaque, havia uma verdade silenciosa que a acompanhava. Alexandra não era vista como uma princesa inteiramente igual aos demais. Seu nascimento antes do reconhecimento retroativo do casamento dos pais, o escândalo morganático e os conflitos políticos que dividiram a Grécia no início do século XX continuavam a cercar a jovem com um ar de suspeita e desconforto. Ainda assim, Alexandra continuava sendo apresentada aos círculos da elite europeia. Em um baile em Paris, chegou a dançar com o Duque de Windsor, recém-abdicado e então vivendo na França. Momentos como esse reforçavam sua posição social, mas não apagavam a sensação persistente de viver em um cenário onde tudo lhe era permitido, mas nada lhe era completamente garantido. No fim de outubro de 1940, a Europa em guerra virou definitivamente a página da vida de Alexandra. A invasão italiana à Grécia forçou mãe e filha a deixarem Veneza às pressas, fugindo da Itália fascista. Instalaram-se em Atenas, junto do restante da família real, e como tantas mulheres da aristocracia, tornaram-se enfermeiras voluntárias, ajudando no esforço de guerra. Mas os meses de bravura grega contra as tropas italianas não duraram. Em abril de 1941, a ofensiva alemã esmagou a resistência e transformou a Grécia em solo ocupado. A família real deixou o país às pressas. Chegaram em Liverpool no outono de 1941 e instalaram-se em Londres. Ali retomaram o trabalho com a Cruz Vermelha. A duquesa de Kent, nascida princesa Marina da Grécia, recebia-as frequentemente. Foi nesse ambiente, entre bailes discretos e encontros diplomáticos, que Alexandra conheceu um jovem que mudaria tudo. Pedro II da Iugoslávia, o rei sem trono, exilado desde a invasão alemã de seu país. Ele tinha apenas 17 anos quando ascendia ao trono e vivia em Londres como soberano deslocado. Alexandra e Pedro se encontraram em 1942, num baile em Grosvenor House, e a afinidade foi imediata. 2 jovens aristocratas, ambos sem pátria, ambos filhos das rupturas de seus tempos. O amor surgiu rápido, porém não sem obstáculos. A mãe de Pedro, a rainha Maria, desaprovava o casamento. O governo iugoslavo no exílio também se opunha. Por 2 anos, o casal encontrou-se apenas em encontros furtivos na casa da duquesa de Kent, encontros que sustentaram o romance,
Depois de anos de adiamentos forçados pela guerra, Alexandra e Pedro finalmente conseguiram oficializar o casamento. A união aconteceu em 20 de março de 1944, em Londres, uma cerimônia que por si só refletia todas as tensões que cercavam o casal. A mãe de Pedro, a rainha Maria, recusou-se a comparecer, alegando uma dor de dente que todos sabiam ser uma justificativa educada para a sua desaprovação. Ainda assim, o casamento seguiu, realizado na Embaixada da Iugoslávia, um dos poucos lugares onde Pedro ainda podia exercer algum tipo de autoridade simbólica. A guerra tornava tudo mais difícil, inclusive a escolha do vestido. Sem recursos e em plena Londres bombardeada, Alexandra casou-se usando um traje emprestado. Apesar da simplicidade material, poucos casamentos de guerra reuniram tamanha representatividade europeia. Entre os presentes estavam 4 monarcas reinantes: Jorge VI do Reino Unido, Jorge II da Grécia, Håkon VII da Noruega e Guilhermina dos Países Baixos. E foi assim que Alexandra, até então princesa sem pátria, se tornou rainha consorte da Iugoslávia, ainda que apenas no título, pois o país continuava ocupado. Ela engravidou de seu primeiro e único filho. E foi em 17 de julho de 1945, no elegante Hotel Claridge's, em Londres, que ocorreu um dos episódios mais simbólicos e irônicos da história da família. Naquele dia, Alexandra deu à luz o príncipe Alexandre, batizado em homenagem aos 2 avós, Alexandre da Grécia e Alexandre da Iugoslávia. O nascimento aconteceu na suíte 212. Winston Churchill solicitou ao rei Jorge VI que declarasse por um dia o quarto como território iugoslavo, para que o herdeiro viesse ao mundo em território nacional. Mas esse gesto representou algo maior, porque essa foi a única ocasião em que Alexandra esteve, tecnicamente, em território iugoslavo enquanto carregava o título de rainha. A cerimônia de batismo ocorreu pouco depois, em Westminster Abbey, com padrinhos de prestígio absoluto, o rei Jorge VI. Por alguns breves meses, Alexandra viveu a ilusão de uma família real estável, mesmo em exílio, mas a realidade política avançava mais rápido que o sonho. No final de novembro de 1945, os ventos mudaram definitivamente. A ascensão dos partidários de Tito, a vitória comunista nas eleições, marcadas por pressões, violência e boicote da oposição, e a reorganização do Estado transformaram a Iugoslávia de reino a república. Em 29 de novembro, a Assembleia Constituinte aboliu a monarquia e proclamou a República Federativa Popular da Iugoslávia. Assim, em um único decreto, Alexandra, rainha que jamais pisara sua terra, ficou sem trono, sem pátria e sem renda. A partir desse ponto, sua vida começaria a mover-se em direção a um ciclo de perdas, deslocamentos e tensões emocionais. Pedro e Alexandra deixaram o Claridge's e tentaram recomeçar discretamente em uma casa em Runnymede, apenas para descobrir que estavam completamente abandonados. O Reino Unido passara a reconhecer a República Iugoslava e a antiga família real já não interessava a nenhuma potência. A partir daí, iniciou-se uma peregrinação que misturava esperança, desespero e um toque de negação. Primeiro Paris, depois Monte Carlo, mais tarde St. Moritz, cidades elegantes que para eles escondiam apenas fracassos sucessivos. Em cada lugar, os mesmos problemas se repetiam. Não havia renda fixa, os investimentos eram desastrosos, nenhum dos dois sabia administrar o próprio dinheiro e as dívidas cresciam. A própria Alexandra admitiu, em sua autobiografia, que não tinha noção do valor das coisas e que rapidamente se mostrou incapaz de manter um lar. Os gastos superavam amplamente as possibilidades e o casal, cada vez mais encurralado, começou a vender o que pudesse, inclusive um precioso colar de esmeraldas que pertencia a ela.
Em 1949, já sem alternativas na Europa, mudaram-se para Nova York, onde Pedro ainda acreditava que um projeto financeiro audacioso pudesse salvá-los. O plano fracassou, como tantos outros. Sob pressão psicológica e incapaz de lidar e aceitar uma de um cidadão normal, sem coroa, Pedro afundou no alcoolismo e se envolveu com mulheres mais jovens, arrastando o casamento para um ciclo de traições, ressentimentos e explosões de fúria. Para Alexandra, sempre de sensibilidade frágil, essa fase foi particularmente cruel. Isolada, insegura e com a autoestima destruída, ela foi ficando cada vez mais magra e emocionalmente instável. Problemas de saúde mental e transtornos alimentares eram tabu na época, e seu sofrimento se aprofundava em silêncio. Apesar de tudo, Alexandra tentava manter o marido a qualquer custo. Ela o amava, mesmo que esse amor a estivesse destruindo. Em sua tentativa desesperada de retê-lo, chegou a usar o próprio filho, Alexandre, como moeda emocional, acreditando que a presença do menino poderia impedir Pedro de abandoná-la. No verão de 1950, Alexandra atingiu o limite. Tentou tirar a própria vida pela primeira vez. A partir desse momento, a relação entre os dois entrou num colapso quase irreversível. O pior era que a criança permanecia no centro de tudo, vulnerável e perdida, sem proteção adequada. Foi então que a avó materna, Aspásia, percebeu o tamanho do perigo emocional que cercava o menino e decidiu intervir. Graças a ela, o antigo príncipe herdeiro Alexandre, então com 4 anos, foi enviado para a Itália, onde passou a viver com o conde e a condessa de Robilant, amigos próximos do casal real. Na casa dos Robilant, Alexandre encontrou um ambiente completamente diferente. Estável, carinhoso, seguro, distante dos gritos, das brigas e da instabilidade que dominavam o lar dos pais. Cresceu ali, recebendo atenção e cuidados genuínos, enquanto Pedro e Alexandra só o visitavam ocasionalmente. Visitas tensas, marcadas pela distância emocional e pela incapacidade de recuperar o que havia se perdido. Assim, começava a fase mais sombria da vida de Alexandra. Sem pátria, sem segurança financeira, distante do filho e presa a um casamento que se desfazia lentamente, um dia após o outro. O ano de 1952 trouxe novos golpes para um casamento que já se encontrava à beira do colapso. As dívidas e os gastos excessivos atormentavam a vida a dois. Nesse mesmo ano, Alexandra sofreu um aborto espontâneo, um trauma que atingiu ainda mais sua saúde física e emocional. O casal retornou à França, mas nada melhorou. Eram 2 pessoas destruídas por anos de instabilidade, carregando cada uma um peso que o outro já não conseguia sustentar. Em 1953, em Paris, Alexandra tentou novamente tirar a própria vida. Dizem que a tragédia só foi evitada por um telefonema inesperado da tia, a rainha Frederica da Grécia. O desespero tornou-se tão grande que Pedro, exausto da deterioração psicológica da esposa e incapaz de lidar com a situação, iniciou um processo de divórcio nos tribunais franceses. A separação, que parecia inevitável, foi interrompida pela intervenção do rei e da rainha da Grécia. A família o convenceu a tentar mais uma vez. E, surpreendentemente, houve um breve momento de reconciliação. Por algum tempo, Alexandra e Pedro viveram algo parecido com uma segunda lua de mel. Pareciam acreditar que ainda havia um caminho possível, que o amor seria suficiente para reconstruir o que a guerra, o exílio e a dor haviam destruído. Mas a realidade não permitiu ilusões por muito tempo. A necessidade de dinheiro reapareceu como um fantasma insistente, e Alexandra foi convencida por um editor britânico a escrever sua autobiografia. Com a ajuda do ghostwriter Joan Reeder, publicou em 1956 o livro Por Amor a um Rei, que teve relativo sucesso e foi traduzido para o francês no ano seguinte. Mesmo assim, os problemas financeiros persistiram. Em 1959,
ela coescreveu um segundo livro, desta vez sobre o Duque de Edimburgo. Embora a obra não trouxesse revelações comprometedoras, incomodou bastante a família real britânica, que passou a manter distância de Alexandra. Durante algum tempo, o casal se instalou em Cannes, enquanto Pedro mantinha uma pequena chancelaria em Monte Carlo, agindo, ao menos simbolicamente, como se ainda fosse rei. Chegou a distribuir títulos, condecorações e, apoiado por monarquistas leais, era chamado de Duque de Saint-Bar. Mas, como já acontecera tantas vezes, a reconciliação azedou. Pedro voltou definitivamente aos Estados Unidos e Alexandra se mudou com a mãe para o Jardim do Éden, em Veneza. Em 1963, continuava arrastando uma forte depressão e tomou uma overdose de comprimidos para dormir. Foi seu próprio filho, então com 18 anos, quem a encontrou desacordada no quarto. A situação era gravíssima. E, mais uma vez, Alexandra foi salva por muito pouco. O episódio ganhou destaque na imprensa internacional e a princesa passou a viver sob vigilância constante. Após um longo período de convalescença sob os cuidados da cunhada, Alexandra conseguiu recuperar-se o suficiente para tentar novamente reatar com Pedro. Em 1967, retornaram a Paris com a intenção de reconstruir a vida juntos. Mas, assim como antes, a reconciliação não durou. Pedro logo voltou aos Estados Unidos, incapaz de se adaptar à vida conjugal e marcado por suas próprias fraturas internas. Em 3 de novembro de 1970, o ex-rei Pedro II morreu em Denver, durante um transplante de fígado mal sucedido. Sem dinheiro e sem amparo oficial, foi enterrado na igreja do Mosteiro de São Sava, em Illinois, tornando-se o único monarca europeu a repousar em solo americano. Alexandra, emocionalmente devastada e empobrecida, não teve forças e nem condições para comparecer ao funeral. 2 anos depois, em 1º de julho de 1972, seu filho Alexandre casou-se na Espanha com a princesa Maria da Glória de Orleans-Bragança. Alexandra continuava afundada na depressão e não pôde estar presente no casamento do único filho. Quem o levou ao altar foi a princesa Olga da Grécia. Apenas um mês depois, em 7 de agosto de 1972, Alexandra perdeu a mãe, Aspásia, seu último porto seguro. Sozinha, superada pelas circunstâncias e sem meios para manter o Jardim do Éden, Alexandra vendeu a propriedade em 1979 e voltou ao Reino Unido. A saúde se deteriorava lentamente, ainda assim viveu lá por mais de 20 anos com discrição. Em 30 de janeiro de 1993, morreu de câncer em West Sussex, aos 71 anos. Seu funeral foi realizado em Londres, com a presença do filho, dos netos e de membros da família real grega. Foi enterrada no cemitério real de Tatoi. Em 2013, seus restos mortais foram trasladados para a Sérvia e depositados na cripta do mausoléu de Oplenac, junto aos de Pedro, que também foram repatriados dos Estados Unidos, em uma cerimônia oficial acompanhada pelo presidente sérvio e seu governo. Dramática essa história da Alexandra, hein, meus amores? E para vocês que chegaram até aqui, eu deixo uma pergunta. Quando olhamos para a trajetória de Alexandra, vocês acham que ela poderia ter feito algo diferente? Ou acreditam que, como uma mulher profundamente condicionada por um relacionamento difícil, ela fez o melhor que pôde com os limites, o conhecimento e as possibilidades que tinha para sobreviver emocionalmente? Quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. E antes de encerrar, eu quero deixar aqui um testemunho especialmente tocante. O dele, que viu tudo de perto. Seu filho Alexandre, testemunha do amor, dos fracassos, da dor e da fragilidade em tempos tão duros. Amo e guardo com carinho a memória dos meus pais. Infelizmente, eles nem sempre foram pessoas felizes e às vezes nem um casal feliz. No entanto, foram minha mãe e meu pai, e sempre me lembrarei deles com carinho. Eles viveram uma época difícil,
uma época trágica, e foram vítimas dessa época.